Bem-vindos à primeira aula da Imersão Ministério Público de São Paulo. Nós dividiremos os tópicos da Imersão MP de São Paulo em dois encontros. Esse primeiro dirigido à análise global do certame, com algumas questões práticas sobre a atividade jurídica, por exemplo, sobre os detalhes de cada uma das etapas do concurso, o que é necessário para avançar da preambular para a escrita, da escrita para o exame oral, características da prova do MP ao longo dos anos, quais são as matérias, como é que elas são divididas entre a comissão examinadora, o que esperar do próximo concurso, será que vai ser tão rigoroso quanto o anterior, em que houve algo praticamente inédito nos últimos 30 anos, que é a aprovação de candidatos em número inferior às vagas disponibilizadas. Tudo isso eu vou falar, mas já revelando uma estratégia de preparação pensando em todo o certame, afinal de contas, ninguém está aqui para passar só na primeira fase, na fase preambular, a gente quer passar no concurso e eu vou dar o caminho para você. No segundo encontro, no segundo bloco, que será disponibilizado para você amanhã, nós já focaremos na fase preambular, estabelecendo uma estratégia de preparação, desde a aula até o dia da prova preambular. Hoje, inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre o que estimamos de cronograma e todas as etapas na preparação do concurso, quando que a gente acha que vai ser a prova preambular e várias questões que vão te ajudar muito, porque essa previsibilidade, essa preparação certamente fará uma grande diferença para você. Se você ainda não me conhece, eu sou André Stefan, sou promotor de justiça aqui no MP de São Paulo desde 1997. São 27 anos de Ministério Público Paulista, mas já acompanho provas de concurso do MP antes, obviamente, de ingressar. Desde 1994 que eu estudo para a MP de São Paulo, evidentemente nesse estudo, analisando, estudando, acompanhando as provas que já eram realizadas desde o final da década de 1980, então posso dizer para você, com conhecimento de causa, eu vivo o concurso do MP de São Paulo a cada ano, há pelo menos 30 anos, 3 décadas. Eu comecei a lecionar em curso preparatório para a carreira jurídica em 1999, no curso do saudoso e querido professor Damásio de Jesus. Muito bem. Falando sobre o escopo desta primeira aula da imersão MPSP. O primeiro ponto que você deve saber é que no concurso do Ministério Público de São Paulo, que foi autorizado no dia 31 de julho de 2024, perdão, falei de 1900 aí, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça autorizou a abertura do concurso para 75 vagas, mais as que surgirem até a data da prova preambular, certamente surgirão mais. O que é bom para você, e eu vou te explicar como isso impacta o seu concurso. Além do óbvio, né, o maior número de vagas. O concurso foi autorizado. No momento que eu estou gravando essa aula, ainda não há publicação do edital. Mas se espera o edital para o mês de agosto, para esse mês. Estou gravando a aula aqui em agosto, estamos na expectativa de que em agosto mesmo teremos a publicação do edital, afinal é isso que o Procurador-Geral de Justiça vem anunciando. Não que o edital sairá no mês de agosto, mas no próprio dia 31 de julho, quando o órgão especial autorizou a abertura do concurso, ele já disse logo em seguida que o concurso seria prontamente aberto. Portanto, não há mais o que esperar para você iniciar essa preparação. Agora, entenda comigo, não sei se você já acompanha o concurso MP de São Paulo, mas mesmo que acompanhe, certamente tem coisas aqui que por vezes escapam até aqueles que mais conhecem sobre as etapas do certame. Primeiro, no concurso do MP de São Paulo, são 11 as matérias cobradas. 11 matérias. Você sabe que a banca é composta por 6 membros. O concurso do MP de São Paulo, quem elabora a prova é a própria comissão examinadora. O MP de São Paulo normalmente contrata a VUNESP apenas para a logística da prova, não é para a elaboração de questões, tá bom? É apenas para a logística da prova. Quem elabora as questões são os examinadores. São 6 membros titulares, 6 suplentes. No concurso do MP de São Paulo, diferente de outros certames, como o MP de Minas, por exemplo, os suplentes não participam das reuniões e não interferem, portanto, na elaboração da prova.
Daí resulta que você tem que se preocupar com as características dos membros titulares, que ainda não sabemos quais serão. Porque no MP de São Paulo, a banca só é escolhida depois de aberto o concurso. Publica-se o edital, encerram-se os prazos de inscrição, fechou a inscrição, todo mundo inscrito. E a expectativa é que haja um número elevado de inscritos. Eu estimo aí acima de 15 mil pessoas inscritas nesse concurso do MP de São Paulo. E aí, então, é que o Conselho Superior do Ministério Público faz a escolha. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais, mostrando os dados objetivos dos últimos certames, para que você consiga, a partir do que ocorreu nos concursos anteriores, estabelecer um caminho de previsão, uma linha do tempo que vai facilitar a sua organização, a sua preparação nesse momento já cada vez mais decisivo. Você ainda tem, acompanhando aqui nesse momento que nós estamos, eu gravando, você assistindo essa aula, você ainda tem um tempo razoável para fazer uma excelente preparação, otimizada, específica, bem dirigida. Mas eu dizia, no MP de São Paulo, então, são 11 disciplinas. Quais são essas matérias? As 3 principais matérias, e elas são as principais na fase preambular, na fase escrita e também no exame oral, e eu vou te mostrar por quê. Agora, lógico, não pode só se preparar bem, muito bem nelas. Não podemos olvidar das demais. Direito penal, processo penal, direitos difusos e coletivos. Penal, difusos, processo penal. Depois existem as demais matérias. Eu incluiria aí também constitucional, não é? Mas essas 3 as mais importantes, para as outras, considerando todo o certame. Penal, processo penal, difusos. Depois, num grau abaixo de hierarquia, constitucional tem um peso muito grande também para a primeira fase, mas nas demais o peso acaba diminuindo em comparação com essas 3 que eu citei. Quais são as demais matérias? Vamos dizer assim, de peso intermediário. Então vamos lá, as matérias de ouro, vamos falar de ouro, prata, bronze, estamos aí vivendo um momento olímpico. Então o que é o ouro? No MP de São Paulo, penal, processo penal, difusos. O que é o prata? As matérias intermediárias, com peso intermediário. Constitucional, administrativo, civil, processo civil. Constitucional, administrativo, civil, processo civil. E quais são as matérias bronze, as matérias com peso menor, de menor peso no concurso? Humanos, infância e juventude, eleitoral e empresarial. Para o alívio de muitos, não é? Muitos, eu tenho certeza que, normalmente, o perfil de quem presta concurso do MP de São Paulo não tem o direito empresarial como sua matéria predileta. Pois bem, o empresarial está dentro das matérias bronze, das matérias de menor peso. Então, ouro, penal, processo penal, difusos. Prata, constitucional, administrativo, civil, processo civil. E depois o bronze. Humanos, infância e juventude, empresarial, eleitoral. E assim será nas 3 etapas. Ouro, prata e bronze, se mantendo entre esses conjuntos de matérias que eu trouxe aqui. Isso já indica a você como você deve dosar o seu tempo, a sua semana de estudo. Evidente que você tem que dedicar mais tempo para as matérias ouro. As matérias prata sempre têm que ser incluídas. E se você tiver que, naquela situação assim extrema, fazer um estudo muito mais, digamos assim, otimizado, só aquilo que realmente mais cai, faça isso com as matérias bronze, sobretudo nessa última parte. Eu vou falar mais a respeito disso no encontro de amanhã, não é? Sobre esse detalhezinho um pouco mais específico a respeito de como organizar o seu estudo. Essas 11 matérias são distribuídas entre os 6 membros da comissão de concurso. Como são 11 matérias e 6 integrantes na banca, 5 deles ficam com 2 matérias e o 6º membro com 1
matéria apenas. Isso é a própria banca que define. Inclusive, eles é que definem entre si a divisão de matérias. O regulamento do concurso, que foi alterado no dia 31 de julho, uma das grandes e relevantes mudanças foi a extinção da exigência de trajes forenses para a primeira e segunda fase. No oral ainda tem. Então, na preambular e na escrita não tem mais a exigência dos trajes forenses. No exame oral continua, mas lógico, mesmo tendo sido abolida a exigência de trajes forenses, na preambular e na escrita, se você, meu amigo, minha amiga, realmente quer passar, tenha bom senso e veja como você vai trajado na prova, não é? Quer dizer, pode ir com uma roupa de moletom, uma roupa confortável, tranquilo. Se o tempo tiver um pouquinho mais quente, não é? Eu nem recomendaria uma bermuda, mas tenho certeza também que a bermuda não será vedada. Não é? Evita ir de chinelo, evita, é só uma questãozinha de bom senso. Coloca um tênis confortável, uma meia leve, né? Isso, repito, dependendo de como tiver o clima no momento da prova. Eu imagino que a prova será feita nesse momento de clima quente, em pleno verão brasileiro, ou verão paulistano especificamente, porque a prova é aqui na cidade de São Paulo. Pois bem, o regulamento diz o seguinte, falando da distribuição das matérias. Obrigatoriamente, direito penal, processo penal e direitos difusos, e humanos também, penal, processo penal, difusos, que são as 3 matérias de ouro. Mas uma quarta matériazinha aí, humanos, obrigatoriamente, matériazinha pelo amor de Deus, né, porque ela é uma matéria bronze. Essas 4 obrigatoriamente devem ficar com um integrante do MP, que faça parte da banca. A banca é composta por 4 procuradores de justiça, um advogado, um desembargador ou desembargadora, enfim. O órgão especial alterou o regulamento e garantiu a paridade de gênero na banca. Então serão 3 homens e 3 mulheres. Mas essas 4 matérias que eu citei, as de ouro, penal, processo penal difusos e direitos humanos, obrigatoriamente ficam com os integrantes do MP que fazem parte da banca. E tem que ser com pessoa... Penal, processo penal e difusos tem que ser obrigatoriamente com membros do MP diferentes. Então, um procurador vai ficar com penal. É certo isso, está no regulamento. Outro com processo, outro com difusos. Humanos pode ficar com o 4º procurador ou pode até ficar com um desses 3. Não tem problema. Humanos pode ser uma matéria secundária. Aliás, normalmente, o que a banca faz? Normalmente, a banca ela dá aos examinadores de penal, processo penal e difusos, que são as matérias ouro, matérias mais pesadas, matérias que vão exigir do examinador mais trabalho ao longo de todo o certame, uma matéria secundária dentro daquelas matérias bronze. Por exemplo, é muito comum o examinador de processo penal pegar eleitoral. O de penal ficar com infância. E o examinador de difusos normalmente fica com humanos. Isso costuma acontecer. Até porque tem alguns temas de difusos que conversam bastante com temas de humanos que estão no edital do concurso, que costumam figurar no edital do concurso. Normalmente é isso, para dar um exemplo de como costuma ser a composição. Isso também, logicamente, vai depender um pouquinho do perfil da comissão examinadora. No 94, por exemplo, o empresarial, que costuma ficar com o desembargador ou com o advogado, ficou com o MP. Por quê? Porque compunha a banca o Dr. Marco Antônio Marcondes, que é um procurador de justiça que teve uma longa... é professor, doutor em empresarial, professor dessa matéria, teve uma longa atuação na Promotoria de Justiça de Falência e Recuperação Judicial, que é a Promotoria de Justiça em que eu atuo já há 4 anos. Então, empresarial, naturalmente, ficou sob sua responsabilidade. Então, guardadas eventuais peculiaridades a partir da formação jurídica de cada um dos membros da banca, é normalmente essa formatação que nós temos. Então, penal, processo penal difusos ficarão obrigatoriamente nas mãos do MP, dentre os membros da banca. O que significa isso? Penal, processo penal difusos é linguagem de Ministério Público, teses de Ministério Público. Há matérias, algumas matérias penal, por exemplo, processo penal, em que você tem vieses diferentes. Você sabe, por exemplo, estudando doutrina, que há doutrinadores que são mais liberais em matéria penal,
que são mais garantistas, ou como dizem alguns, o garantismo monocular, que só enxerga a visão da defesa? Tem autores que são assim. É uma boa doutrina para você estudar e se preparar para o concurso do MP? Não, não é uma boa doutrina para esse propósito. Não quero dizer que esses autores não são competentes, que o que eles escrevem não é de qualidade, muito pelo contrário, qualidade altíssima. Mas não é uma boa doutrina que vai atender o objetivo que você quer. No Foco Total, a gente já, obviamente, faz toda essa seleção. Né? No curso Foco Total, a gente já garimpa tudo isso. Foco Total, nós temos um cronograma diário de estudo. Nós já selecionamos a partir de muitos anos, não é? Como eu comentei com você de início, com muitos anos de experiência, a gente já sabe que costuma cair, costuma ser perguntado, onde os olhos dos examinadores costumam ir, os temas. A gente tem as estatísticas no curso, e eu disponibilizo isso a todos os alunos do curso. Das 8 últimas provas do MP de São Paulo, quais foram os temas mais cobrados? A gente percebe que há sempre um padrão que se mantém, que costuma se manter, não é? Lógico que uma prova ou outra, não é? Digamos assim, numa matéria a característica acaba sendo um pouquinho diferente, ou numa outra matéria no certame diferente, a gente vê alguma novidade, mas no grosso, o padrão que se mantém nas provas do MP é o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, por 12 anos, trabalhei na administração superior do MP de São Paulo, fui assessor do Procurador-Geral de Justiça do MP paulista. Nessa época, eu pude acompanhar, por vezes, os bastidores de como se faz um edital de concurso. Como que se elegem as matérias que ali se encontram. E o que faz? O edital ele é elaborado pela Procuradoria-Geral. E o PGJ ele solicita à sua equipe de assessores jurídicos que deem subsídios para melhora, para correção, para ajustes nas matérias do edital. E vem lá toda a assessoria. A assessoria jurídica do PGJ de São Paulo é formada por colegas extremamente competentes, especializados nas diferentes áreas. Qual é a tendência? Eu presenciei isso muitas vezes. A tendência é que, por exemplo, o colega da habitação e urbanismo queira que o edital seja super, hiper, mega completo na sua seara. O mesmo faz o colega de ambiental, o colega que atua na área de idosos, aquele que atua nos direitos humanos, o colega da área criminal, o colega que tem mais experiência, por exemplo, na área civil, de família, de falência e assim por diante. Resultado. É como se as matérias que figuram no edital fossem, cada qual, matérias que passaram pelo crivo de membros do MP de São Paulo, super especialistas em cada uma daquelas áreas. O resultado disso é um edital com uma quantidade tão grande de pontos que aquele candidato mais, digamos assim, inexperiente, lendo esse edital de concurso, ele fica com a impressão, não, mas isso é impossível. Não tem como estudar tudo isso. E eu vou dizer para você, um dos grandes erros que cometem os candidatos na preparação é querer estudar todo o edital. Escreva o que eu vou te dizer agora, 30% daquilo que está no edital, daqueles pontos que figuram no edital, nunca foram perguntados, nem nas preambulares, fases escritas ou exame oral. Nunca foram e não serão. E é tarefa nossa, enquanto professores, e no meu caso, enquanto coordenador do curso Foco Total, saber quais são esses 30%, tirar isso da sua frente e fazer com que você se concentre nos 70% onde está a possibilidade de cobrança em prova. E desses 70% saber identificar o que é mais relevante. Por isso que o nosso cronograma diário, ele indica pontos imprescindíveis, a gente indica com a cor vermelha, e pontos importantes para estudo. Então sempre tem. Dia 1, por exemplo, é o dia de constitucional e processo civil. Vai ter ali no constitucional o vermelho, o laranja, imprescindível, importante. Processo civil, o vermelho e o laranja, imprescindível, importante, e assim sucessivamente em todas as matérias da nossa programação diária de estudo. Uma programação que vai fazer com que você, de hoje até a data da prova preambular, consiga estudar eficazmente esses
70% de pontos que são os realmente cobrados nas provas do MP de São Paulo. Me perguntam às vezes, por exemplo, no Instagram, né, professor, seu curso cobre todo o edital? E eu digo, lógico que não cobre todo o edital. Um curso que cubra todo o edital é uma enganação. Enganação no seguinte sentido. Ele pode até atender esse anseio do aluno de falar, não, eu quero um curso que cubra tudo. Mas primeiro, o aluno não vai conseguir estudar adequadamente todo aquele oceano de matéria. Não vai ter condição de assimilar tudo, revisar tudo e chegar na hora da prova, vai lembrar de muita coisa que não vai ter nenhuma importância e é bem provável que esqueça aquilo que realmente vai ser cobrado. O estudo para concurso é um estudo pragmático. Não adianta querer saber tudo. A gente nem vai conseguir, por óbvio, não é saber tudo. Nós precisamos realmente estudar aquilo que será cobrado. E a gente sabe, a gente conhece, a gente tem experiência. Não à toa, o curso Foco Total tem 2 anos de existência. Para falar em concurso de MP de São Paulo, nós aprovamos no 94, no 94º concurso, de 126 aprovados, 89 foram nossos alunos. No último concurso, que foi um concurso excepcionalíssimo, não é? Porque 76 vagas só foram preenchidas 50, 35 foram nossos alunos, 70%. Alunos, foco total. A gente sabe direcionar a preparação. E eu vou dizer para você, não é? Sem revelar o nome, é claro, mas eu tenho a honra de ter, não é? Eu admiro muito vários colegas que compuseram a banca examinadora e sei que por parte deles também o sentimento é recíproco. Não é? Não à toa que hoje é aluna do Foco Total, a filha de um ex-examinador do MP de São Paulo. Não é? Ele viu o nosso trabalho, viu a qualidade dos alunos, nos conhece, não é? E disse o seguinte, olha, minha filha quer se preparar e sei da qualidade do seu curso, é com você que ela tem que estudar. E é uma honra enorme, né, saber que os próprios membros da banca, quando se trata dos seus filhos que vão prestar concurso, nos procuram. Isso para mim, realmente, né, para mim e para toda a equipe, lógico, nos deixa muito honrados. Pois bem, falando na preparação estratégica, meus amigos e amigas, não é? Então, são essas 11 matérias que eu já citei, divididas entre os 6 examinadores, com a exigência de que penal, processo penal, difusos e humanos fiquem obrigatoriamente com os membros do MP. Eu vou até colocar aqui, eu estou falando bastante, mas eu preparei também uma imagem, só para que você entenda aqui essa questão das regras. Ó, dá uma olhadinha. Você está vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma maneira que fique melhor o enquadramento. Espera aí. Eu aumento um pouquinho aqui. Pronto. Espero que tenha ficado um pouco melhor o enquadramento agora. Você está vendo? Direito penal tem que ficar obrigatoriamente com o MP. Processo penal, idem, com outro examinador. Civil. Processo civil, constitucional. Pode ser com qualquer membro da banca. Difusos, obrigatoriamente com o MP. As demais matérias, ECA, Infância e Juventude, não é? Eleitoral, Comercial Empresarial, Humanos e Administrativo são divididas, mas Humanos também privativa de MP. Tá bom? Ó, então, penal, processo penal difusos, privativa, Humanos da mesma maneira. Então, daí as 11 matérias para 6 examinadores. Agora, aqui de uma maneira colocado aí no texto para você poder visualizar. Agora eu vou falar um pouquinho do cronograma, para você entender quanto tempo você ainda tem de hoje até o dia da prova. Eu vou compartilhar aqui, dá uma olhada, tá vendo? Esse é o histórico dos últimos concursos, 92, 93, 94, 95 e aqui está o espacinho para o 96. Coloquei abertura agosto de 2024, porque creio que será em agosto mesmo, pelas razões que eu já expus, a data da abertura do concurso, da publicação do edital.
São 75 vagas, mais as que surgirem até a data da prova preambular. Essa foi a autorização dada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP de São Paulo. Então, acompanha aqui. Primeiro, por que o MP de São Paulo, quando publica o edital, não diz quem é a banca e 2, não revela a data da prova preambular, por uma questão objetiva. O regulamento do concurso do MP de São Paulo dispõe que a banca só pode ser escolhida depois de encerradas as inscrições. E o período de inscrição normalmente é um período de um mês. Veja aqui, ó. Concurso abriu no dia 8/6, as inscrições foram de 20/6 a 11/7. Isso lá em 2017. Depois, no concurso 9/3, o concurso abriu em março, as inscrições foram de março a abril. 94, concurso abriu em 9 de novembro, as inscrições de 10 de novembro a 9 de dezembro. O 9/5, concurso abriu dia 16 e as inscrições de 17 de fevereiro até 18 de março. Então, se o concurso abrir, por exemplo, na segunda-feira, que vai ser dia 4 de agosto, não é? É isso? Não, 4, domingo, 5 de agosto. Hoje, né? Enfim, se hoje ocorrer a abertura do concurso, na verdade eu estou gravando a aula, né? Ainda não é dia 5, mas você vai ter acesso a essa aula no dia 5. As inscrições começaram no dia 6 de agosto e vão até quando? Um mês. As inscrições começando em 6 de agosto vão até aproximadamente 5 de setembro. Então, vamos lá. Suponha que as inscrições cumpram então esse período, de agosto até o final de setembro. Terminou o prazo das inscrições, o que acontece? Começa a etapa de escolha da banca. No concurso anterior, que foi o 95, o Conselho Superior do MP de São Paulo, que é o órgão da administração superior responsável pela escolha da banca, dispôs o seguinte, que a escolha da banca agora segue a um critério de maior publicidade. Para se dar maior publicidade à escolha da banca, o Conselho Superior fará a publicação de um edital interno, né? Um edital chamando os interessados dentro do MP para compor a banca. Então, o Conselho Superior publica um edital abrindo prazo para os procuradores de justiça interessados se inscreverem. Então, quem quiser ser membro da banca, se inscreve. Normalmente, esse prazo é de uma semana, pode ser um pouquinho mais, 10 dias, normalmente uma semana, né? Os interessados se inscrevem. Como praxe, logo depois do período de inscrição, tem um curto período de desistência. Superados esses prazos, o Conselho Superior se reúne. As reuniões do Conselho Superior do MP de São Paulo são às terças-feiras. O Conselho se reúne e aí faz a escolha da banca. Em paralelamente a isso, o PGJ oficia a OAB e oficia o Tribunal de Justiça, para que estas instituições indiquem 2 integrantes cada qual, um titular e um suplente. Um advogado ou advogada titular e suplente, um desembargador ou desembargadora titular e outro suplente. Isso já faz com que o processo de escolha da banca dure aproximadamente um mês. Então, quando que a gente vai ter uma banca formada? A gente vai ter uma banca formada, dá uma olhadinha aqui, lá pelo mês de outubro. É aqui que a gente vai ter a banca formada. Aí o que acontece? Formada a banca, eles fazem a sua reunião. Forma-se a banca se reúne e é instalada. E é nessa reunião em que a banca, reunida pela primeira vez, distribui, decide quem vai ficar com qual matéria, e junto com a PGJ fecham o cronograma, porque no regulamento do concurso, o presidente da comissão de concurso é o Procurador-Geral de Justiça. O presidente do concurso é o PGJ. Então é assim que se faz. Aí eles fecham o cronograma. Qual foi o intervalo entre a publicação do edital e a realização da prova preambular, tomando como base o último concurso?
Tomando como base o último concurso, veja aqui os dados, o 95, nós tivemos o edital publicado no dia 16 de fevereiro de 2023 e a prova realizada no dia 9 de julho de 2023. Alguns fatores fizeram com que fosse mesmo no dia 9 de julho. Poderia até ter sido um pouquinho antes. Por exemplo, o fato de que no dia 2 de julho estava marcada a segunda fase da magistratura de São Paulo. O PGJ da época ponderou e falou, não vamos fazer uma prova, nós não vamos marcar a prova do concurso do MP de São Paulo no mesmo dia da prova da magistratura, ainda que fossem fases diferentes. Então acabou sendo no dia 9 de julho a prova. Tá vendo aqui, ó? E um detalhe, o Conselho Superior, você tá vendo? Ele escolheu a banca em 25 de abril, mas a banca só foi instalada com os demais integrantes no dia 2 de junho. Tá vendo como é demorado? O procedimento do Ministério Público ele é demoradinho. Então, quando que eu estou estimando aqui, conhecendo como é enrolada a coisa dentro do MP de São Paulo em termos de concurso, eu estou estimando uma prova aqui em janeiro de 2025, a data da prova preambular. Eu acho que é uma referência, uma data mais segura, mais plausível para a gente fazer, pensar em algo concreto. E isso é que vai te dar, mantendo-se essa previsão que estamos fazendo, isso vai te dar bastante tempo para se preparar. Você vai ter muito tempo para se preparar para essa prova. Eu diria, muito tempo suficiente. Se você já vem se preparando, espetacular. Se você já é aluno do Foco Total 96, siga no seu cronograma. A única coisa que eu sugiro é o seguinte, para todos, mas agora falando para quem já é aluno do Foco Total 96. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando aqui são alunos. Comece a se preparar agora para a fase escrita. Isso é algo que eu sempre faço questão de destacar. A gente fez, alguns meses atrás, logo depois que terminou o concurso 95, eu tive a honra de fazer uma aula junto com o professor Pedro Henrique Demercian, que foi examinador do 95. E o próprio examinador, o ex-examinador Pedro Demercian, foi examinador em dois concursos, inclusive no último, falava sobre a importância da prova escrita. E eu, por experiência, posso dizer para você, não dá para ser um concorrente sério, competitivo, se deixar para se preparar para a prova escrita somente depois que sair o resultado da preambular. Porque entre o resultado da preambular e a data da escrita, o tempo é curtíssimo. Normalmente são 30 dias. Olha aqui, olha os intervalos. No 92, preambular realizada em 29, deixa eu compartilhar com você. Preambular realizada no dia 29 de outubro. Prova escrita, 3 de dezembro. Depois, o 93, 21 de julho, prova escrita, 1º de setembro. Aqui teve um mês e uma semana, já foi um pouquinho mais. O 94, 10 de abril, primeira fase. 15 de maio, segunda fase. 1 mês e 5 dias. Olha o 95, 9 de julho, primeira fase. 6 de agosto, a segunda fase. Menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Então, se a gente tiver uma prova preambular em janeiro, a escrita vai ser no mês de fevereiro. Nesses 30 dias, você não vai conseguir uma boa preparação para a fase escrita. E é a fase escrita que te coloca dentro do MP. Veja, por exemplo, no último concurso, no 95, em que todos os candidatos que foram para o oral foram aprovados no concurso. Ninguém foi reprovado na fase oral no último certame. Das 76 vagas, 50 foram preenchidas. Quais foram os 50? Os 50 que chegaram no oral foram os 50 que passaram na prova escrita. Por quê? Porque é a prova escrita que te carimba para dentro do certame. Aliás, deixa eu fazer aqui um parênteses. Será que o 96 terá a mesma característica que o 95 teve? Ou seja, um concurso
de muita exigência, de muito rigor por parte dos examinadores, sobretudo na correção da fase escrita, que é determinantíssima, eu acho que não vai ser tão rigoroso quanto o 95. Essa experiência para o MP de São Paulo de não aprovar todos os candidatos, todas as vagas postas em concurso, ela é uma experiência, entre aspas, traumática, porque há uma carência por novos promotores de justiça dentro do MP paulista. Portanto, realmente, a tendência é que isso não se repita. Eu imagino que a Procuradoria-Geral de Justiça vai ponderar, junto aos membros da comissão de concurso, o próprio Conselho Superior, quando a banca for escolhida, vai ponderar junto aos membros da banca para que tenham um pouquinho de bom senso nessa questão da correção da prova escrita, nos critérios de correção, naquilo que for exigir, na hora do espelho da prova e assim por diante. Eu acredito que serão aprovados todas as vagas possíveis e abertas, todas as vagas possíveis por oral e todas as vagas abertas em concurso. Deixa eu aproveitar agora e te falar, então, só para fechar isso daqui, né, antes de comentar essa questão de regramento, aluno Foco Total 96, comece agora a estudar para a fase escrita. Nós temos, você deve saber, um curso específico, é o Foco Total Discursivo MPSP. Se você é aluno do Foco Total 96, entra na sua área do aluno, lá no último ou penúltimo módulo da plataforma, está ali a indicação de como você faz para se inscrever no Foco Total Discursiva e tem ali um cupom exclusivo para você. Você que é aluno do Foco Total 96, você tem um cupom exclusivo. E quem entrar no Foco Total 96, no momento da inscrição vai ter a oportunidade de entrar também. Aí você consegue o combo, né? O Foco Total 96 mais o Discursiva num combo, e você vai ter essa oportunidade de entrar nos dois. Logo no momento que você comprar o FT 96, você vai ter um desconto de aproximadamente, se não for exatamente, aí uns R$500 para se inscrever no curso FT Discursiva, né? A equipe preparou isso. Então, no momento da inscrição, o sistema ele automaticamente te abre essa possibilidade de se inscrever no Discursiva. Agora, vamos lá. Como é que funciona a aprovação da fase preambular para a fase escrita? Quantos pontos você tem que tirar para ser aprovado da preambular para a escrita? Falando primeiro para os candidatos da lista geral. Ampla concorrência. O critério é o seguinte: são aprovados para a fase escrita 8 vezes o número de vagas postas em concurso. Então, vamos lá. São 75 vagas postas em concurso. Vezes 8, quanto é que dá isso daí? Dá 75 vezes 8, vai dar 600. Não, como é que é? 75 vezes 2 dá 150. Vezes 4, 600. Isso, 600. 600 vagas. Então, 600 pessoas pela lista geral passam para a segunda fase. Esse é o critério para você saber. Os candidatos das listas especiais, tanto PCD quanto PPI, para passarem para a fase escrita, basta atingir 50% da prova. Isso é uma vantagem tremenda, não é? Inegavelmente. Por quê? Porque aí no final, o candidato pela lista especial basta tirar 50 pontos para estar na segunda fase. Já o candidato da lista geral, ele tem que estar entre as 600 melhores notas. A questão da nota de corte que se descobre na hora de fazer as contas lá. Depende do nível da prova, do número de candidatos inscritos. Normalmente no MP de São Paulo a nota de corte gira em torno de 78 pontos. Tem girado em torno de 78 pontos. Pode ser 77, pode ser 79, né? Às vezes tem anulação, às vezes não tem, às vezes a prova estava mais difícil, não estava. Então normalmente é por aí. 77, 78, 79 costuma ser a nota de segurança, né? Para você conseguir pela lista geral. Eu coloquei aqui também, vou compartilhar agora, tá vendo? Resultado do escrito, do exame escrito, da fase escrita. Ó, o concurso que abriu em março de 2019, o resultado da escrita, 6 meses depois.
Vou pegar o 95, né, que eu acho que é a última referência, que é mais seguro. O concurso abriu em fevereiro de 2023. Olha quando que saiu o resultado da prova escrita. Cadê aqui o resultado? Agora sim, o resultado em novembro de 2023. Foram 9 meses. 9 meses. Percebe? Ó? Entre a data da escrita e o seu resultado, 3 meses. Então, se a escrita for em fevereiro, o resultado pode ser em junho, ou eu colocaria aqui, maio ou junho. Maio ou junho de 2025. E por que eu falo agora em particular dessa data? Qual é a relevância dessa data na sua preparação? Essa é relevante porque será em maio de 2025 ou junho que você terá que comprovar os 3 anos de atividade jurídica. Então, se você ainda não completou os 3 anos, professor, eu completo os 3 anos no final de 2024. Será que eu consigo? Porque se publicar o edital agora no mês de agosto, eu fico com receio de ainda não ter os 3 anos. Consegue sim, porque é só em maio ou junho que você vai precisar, só por ocasião da inscrição definitiva. Aliás, falar em atividade jurídica, o MP costuma ser bem flexível com relação à atividade jurídica. Lógico, você precisa ter 3 anos de atividade jurídica, contados depois da colação de grau, pode ser advogado, que tenha atuado em pelo menos 5 causas no ano. Pós-graduação conta como atividade jurídica, lato sensu conta 1 ano, mestrado conta 2 anos, doutorado conta 3 anos. Se você tem mais de uma pós lato sensu, os períodos podem ser somados desde que não haja sobreposição. A sobreposição vai ser desconsiderada, né? Não vai contar 2 dias, não vai contar como... um dia não vai contar como 2, não vai ter contagem em dobro. Então você pode sim contar atividade jurídica como mais de uma pós, mas os períodos não podem ser sobrepostos, tem que ser períodos sucessivos. Se for pós-lato sensu, não precisa necessariamente ter havido apresentação de monografia, desde que a instituição não exija, o MP também não exigirá para que considere a sua pós. Mas ela tem que ter, no mínimo, duração de 1 ano. Pós-lato sensu com duração menor que 1 ano não conta como atividade jurídica no MP de São Paulo. Outras funções o MP aceita com tranquilidade, desde que haja a comprovação de que a função exigia conhecimento jurídico, escrevente judiciário, escrivão de polícia, várias atividades, tá? Várias atividades. Havendo essa comprovação de que houve utilização de conhecimentos jurídicos, o MP costuma ser bem, o MP de São Paulo em particular, isso depende da banca, é a banca que diz, mas costuma ser bem flexível na hora de aceitar isso como comprovação de atividade jurídica, não é? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui para esse primeiro encontro, ainda tem muita coisa para falar, vou falar muito sobre a prova preambular no próximo encontro, mas basicamente é isso, né? Então, para você ser aprovado, critério de aprovação, né? Para ser aprovado da preambular para a escrita, eu falei, da escrita para o oral tem que tirar no mínimo 5, é a nota de barreira, 5. Se houver muitos candidatos que tiraram acima de 5, e essa nota mínima 5 vale tanto para a lista geral quanto para a lista especial, se houver na lista geral muitas pessoas que tiraram acima de 5, o limite é 2 vezes o número das vagas colocadas em concurso. Então, sendo 75, irão 150, mais os empatados na última nota, fora os integrantes das listas especiais, irão para a fase oral. E depois, na fase oral, você não pode tirar menos que 4 no exame oral em si considerado, e a tua nota final, como é que é computada? É a média entre a nota do escrito e a nota do oral, e eu enfatizo. O escrito conta e conta muito. Aliás, no dia da tua prova oral, o examinador ele vai ter em mãos a tua prova escrita, e aí ele vai saber. Ele vai poder identificar aquela prova que ele corrigiu e que ele tanto admirou, em que ele se orgulhou de ver uma dissertação bem escrita, uma peça bem redigida, uma questão bem respondida, ele agora vai identificar e vai associar aquela boa resposta, aquela boa dissertação, aquela boa peça a você, ao seu rosto, à sua imagem. Como também pode acontecer o contrário, daí a importância da prova escrita, que eu insisto. Ouça o que eu estou te falando, te coloca dentro do MP de São Paulo.
Bom, já falei bastante aqui, já falei demais sobre na nossa primeira aula de imersão. Quero destacar que vou deixar você uma condição especialíssima, válida até quarta-feira, dia 7 de agosto, para você se inscrever no Foco Total 96. Depois ela expira. Depois de quarta-feira, essa condição não mais será válida. Tá bom? Se quiser já se inscrever no Foco Total 96, use o código autorizado. Autorizado. Esse código vai te dar uma condição especial. O concurso foi autorizado, então só lembrar, o código é autorizado. Mas eu quero te ver amanhã, que amanhã eu vou te dar o mapa do caminho para você estudar de amanhã até o dia da prova preambular, mas estudar exatamente aquilo que pode cair no concurso. Obrigado, um abraço, bons estudos. Vamos ser colega de MP. Amanhã eu te vejo.